gravar esse vídeo de uma maneira bem diferente agora. A minha proposta é trazer para vocês aqui um tratamento completo virtual, quer dizer, todo o planejamento virtual para um caso que já está em tratamento com alinhadores, tudo isso planejado pelo software Dent One, tá? Eu vou aqui explicar as diferenças que vem passado o software, as modificações, as condições de valores e tudo mais, para que o colega aí tenha uma noção atualizada dos dados, dos novos dados, das novas informações desse software. Lembrando que esse software é um free design, ou seja, nós podemos tê-lo no computador sem que nós tenhamos que pagar nada, só pagamos pelas exportações. Então vamos seguir aqui com a explicação. A cara superior eu já preparei no Edit Mesh. Eu vou para a cara inferior, já recortei também as bases, tá? Então vou só mostrar para vocês como é que a gente faz a edição das malhas. Então vamos lá. Vocês podem ver que o paciente já está com os attachments. Então eu vou fazer aquela lisura da superfície, tá? Aquelas imperfeições que às vezes ficam nos próprios attachments, né? Um pouco da resina que fica aumentada, fica em volta do attachment. Então vou fazer aqui as correções também da superfície, né? Que às vezes o escaneamento não fica tão perfeito, né? Fica algumas irregularidades. Então vou trazer para vocês aqui algumas inovações, né, do software, né, que foram acontecendo ao longo desses últimos meses. A minha intenção aqui não é editar esse vídeo, é passá-lo com toda a realidade possível de tempo, para que o colega tenha uma noção exata do que é que está acontecendo. Aqui eu estou no Mesh, né, no Edit Mesh, estou segurando o botão Ctrl e eu tenho essa esfera verde aqui, onde eu vou alisar a superfície de cada dente. Pronto. Feito isso, vamos para a próxima fase, que é a fase de segmentação. Eu uso a inteligência artificial aqui na maxila. Vamos ver como é que o software vai se comportar. Tem melhorado muito esta segmentação, tem aparecido poucos erros. Normalmente, quando eles aparecem, são como esses daqui. Lembrando que a gente prefere algumas vezes apagar as esferas ao invés de ficar arrastando todas as esferas. Aquelas que estão mal localizadas nós apagamos. Então a gente continua fazendo dessa mesma forma. Tá? O plano de pagamento do software, né? O software ficou durante bastante tempo free, né? Não se cobrava pelas exportações. E a partir do mês de setembro de 2023 eles passaram a cobrar. Estão oferecendo alguns vouchers, né? Alguns descontos bastante interessantes na compra de vouchers, no valor de $300. Com $300 você paga 0,50 centavos, ou seja, 50 centavos de dólar por cada modelo exportado, né? Sendo que o valor normal, né, de exportação é de $1, né? Por isso que se chama Dent One, tá? É um modelo de negócios bastante interessante, principalmente se você está fazendo aí casos de refinamento de ortodontia fixa. Se você está utilizando o software para fazer uma finalização, um acabamento de um caso realizado com outros segmentos alinhadores, sejam eles pagos, provenientes das empresas. Então às vezes você precisa, o seu plano já excedeu, né, já terminou, e ele ficaria inviável solicitar mais alinhadores para a empresa, sendo que seu plano já terminou. Então é um software bastante interessante para essas condições, onde que a gente consegue aí um bom preço pelas exportações de poucos modelos, né? Para não utilizar para muitos modelos. Então aqui está feita a segmentação, bem certinha. Eu vou em Axis. Uma coisa que nós mudamos aqui, quando eu chego em Axis, antes eu ficava revisando um por um, eu não estou fazendo mais assim. Eu passo direto, não perco tempo aqui. Porque se eu tiver que fazer uma modificação do eixo, eu prefiro voltar no momento que eu estiver fazendo o setup, o planejamento, o design dos alinhadores, eu prefiro voltar naquele segmento, na segmentação e Tooth Axis, e aí sim eu faço a minha edição do longo eixo, de acordo com a indicação, de acordo com a necessidade biomecânica, para promover, por exemplo, movimentos mais sinérgicos. Então essa aqui é a ideia. Vamos ver como é que ele se comporta com a arcada inferior. Tá? Normalmente aqui nos incisivos inferiores a gente tem alguma diferença na segmentação, mas nada muito complicado de se resolver.
O software ele tem se aprimorado em alguns quesitos, ele tem sofrido menos bugs, né? Então tem melhorado bastante nesse sentido, né? Bem diferente de quando nós começamos, onde nós tínhamos mais a presença de bugs, como todo software, né? Ainda sofre de vez em quando aí alguns problemas, mas nem se compara quando, olha lá, fiz um erro sem querer, eu cliquei em cima da esfera e tirei ela do lugar, já arrumei. Mas é um software que tem se comportado super bem e tem uma proposta muito simples de movimentação, de segmentação, por inteligência artificial. Isso que a gente está fazendo aqui, como vocês podem ver, é relativamente rápido, né? Não tem grandes dificuldades. Muito bem, vamos para Access. Isso tudo em tempo real, tá? Eu estou aqui no meu consultório hoje, eu escaneei essa paciente hoje de manhã, então ela está utilizando os últimos alinhadores fornecidos. Nós estamos passando para a segunda fase de tratamento, quer dizer, nós fizemos um segmento de alinhadores, escaneamos hoje de manhã e a partir de mais ou menos 7 dias, é o que a gente pede, nós vamos entregar os próximos alinhadores. Como eu disse, entregar, realmente nós vamos entregar, nós não vamos ter uma nova sessão. Bom, estou indo para 3D Setup, deixa eu parar aqui. Em 3D Setup, eu vou agora continuar agora eu vou fazer a minha movimentação propriamente dita. Voltando ao Treatment 1, deixa eu só mostrar aqui o plano occlusal, tá tudo bem? Formato de arco. E seguimos. Então, só para entender alguma coisa. Então, nós fizemos aí o jogo de alinhadores, fizemos escaneamento hoje de manhã. Em uma semana, aproximadamente, eu vou estar integrando, nós vamos estar aqui entregando os alinhadores realizados em Novce para este caso especificamente, para que a paciente possa usufruir da movimentação. Nós não vamos consultar, nós não vamos ter uma sessão com essa paciente. Durante esse mês, nós simplesmente vamos entregar os próximos alinhadores, ou encaminhar para a residência dela, ou pedir que ela busque, que ela venha até a clínica ou até o prédio, o edifício, e pegue os alinhadores. Então vamos lá. Nossos objetivos aqui, a oclusão da paciente já se encontra bem consolidada, tá? Eu acho que está bem interessante. Nós vamos fazer pequenos detalhes que estão faltando aqui de refinamento. Como a gente pode ver aqui, este lado não se encontra totalmente em classe 1, então é importante a gente fazer alguma correção nesse sentido aqui, no sentido sagital. Então, como que nós fazemos? Vamos lá. Eu vou configurar a primeira layer, tá? Lembrando que a gente seleciona aqui o dente 7, vou fazer uma distalização sequencial bem resumida aqui deste lado. Então, vamos fazer lá para distal 1, 2, 3, 4, 5 eu posso fazer, tudo bem, leva de 4x4, eu tenho feito 5, vou explicar para vocês que a gente tem trocado, vou até fazer um pouquinho mais, 6, a gente tem trocado os materiais, a partir do momento que a gente tem materiais um pouquinho mais, um pouquinho melhor, nós conseguimos fazer mais passos pelo mesmo alinhador, isso é muito importante. Então eu movimentei ali o dente 7, tá? Incisivo central superior, ele precisa de correção aqui dessa rotação, obviamente. Clico em cima. Aqui é um momento importante a gente mudar o eixo de rotação. Então, neste caso, eu dou OK. Quando eu dou OK, eu estou consolidando, né, o movimento que eu já fiz, né, o design que eu já fiz. Eu vou em Tooth Axis, clico 2 vezes aqui na maxila e o que eu faço agora? Eu vou mudar o nosso eixo de rotação para distal. Tá? Quem já está acostumado com isso já sabe o que eu quero fazer. Volto em Edit Setup. E o que eu tenho agora? Deixa eu apagar isso daqui. Eu tenho o eixo de rotação bem na distal. Então eu vou rotacionar esse elemento. 1, 2, 3, 4, 5. Vou até dar o 6º toque. Colocá-lo um pouquinho para distal. 1, 2. Foi muito. Deixa eu voltar um ponto. Lembrando que eu não faço normalmente, nós não fazemos normalmente, não utilizamos o controle 3D para movimentação, e sim o Tooth Control, né, essa caixa de comando. Este elemento aqui, eu vou fazer o tip dele, tá? Deixa eu ver, testando, não, para o outro lado. 1,
2, 3 e vamos intruir 1, 2, 3. Eu sempre sou bastante conservador com relação à intrusão. Eu tenho bastante receio de nós não conseguirmos esse movimento, tá? A intrusão é um movimento complicado. Então estamos vendo aí o que a gente está pleiteando nesta layer. Eu vou dar um pouquinho de tip aqui também, que interessantíssimo, né? Voltarmos mais uma vez na segmentação. Vamos mudar o axis desse molar, vocês vão entender por quê. Eu vou jogá-lo para distal. Deixa eu jogar para distal aqui. Esse é um movimento muito mais previsível para nós trabalharmos aqui. Afinal de contas, lembrando que os alinhadores sempre empurram, né? Então olha só o que a gente vai fazer. Vou dar um tip agora aqui, deixa eu testar, não ao contrário. Então vamos lá. 1, 2, 3 e vou dar uma intruída. E agora vocês vão ver o movimento que a gente fez, ó. Aqui. Inicial. E aí, esse movimento é um movimento passível de se fazer com 4 alinhadores? Essa pergunta que eu tenho que fazer. E a mim parece bastante interessante. O inferior, o inferior, vamos expandir um pouquinho. A gente pode predizer que eu expandi mais a arcada superior na primeira etapa desse tratamento. Tá, isso deve ter acontecido neste caso. Então vocês estão vendo aqui o que é que está acontecendo. Esse dente aqui, esse elemento, ele parece que veio um pouquinho para mesial. Eu vou tirar esse movimento para mesial. Vamos fazer pura. Posso até melhorar um pouquinho esse tipo aqui, ó. É possível de fazer isso. Não vamos deixar instruído tanto. Então eu estou testando aqui o movimento, gente. Olha, é muito fácil fazer isso. Vou inicial e vejo o que acontece. Tá? Logicamente, eu já estou pensando aqui também nos attachments. Vocês estão vendo que a gente reduz muito o número de attachments. Essa é uma característica de quem trabalha em office e que consegue fazer aí alguns controles interessantes de movimento, né? Eu acho que a gente tem essa possibilidade na medida que a gente faz nossos planejamentos, né? Então a gente se dá o luxo aí de colocar menos attachments nos nossos pacientes. Eu acho interessante melhorar essa sobremordida. Eu vou fazer o seguinte aqui neste caso. Estou intruindo o inferior em 0,2. Mas o superior, como ela tem sorriso gengival, perdão, me enganei, olha, preciso de toda a atenção, tá? Intrusão, como a paciente tem sorriso gengival, a gente vai explorar um pouquinho a intrusão dos superiores. Então, mais uma vez, vamos rever os movimentos aqui causados. Ó, só um pouquinho com relação ao estagiamento. Tá? O estagiamento normalmente é 4x4, ou seja, 4 toques aqui na caixa de controle para 4 alinhadores. Porém, conforme nós estamos falando que nós estamos usando materiais um pouco melhores placas, melhores materiais com uma memória de forma um pouco melhor, estou falando assim, ou poliéster, multilayers, ou multilayers. Então nós temos aqui arrojado um pouquinho mais o movimento, passando de 5 para 4 ou de 6 para 4, ou seja, 6 toques ali na caixa de controle para 4 alinhadores. Então vamos definir agora o número de alinhadores que o software entendeu que eu devo ter. Então eu vou para que deve ter para esse movimento previsto. Então vamos lá, 3D Setup, eu vou em Modeler, em Create Step, veja, ele botou 6 alinhadores na cara superior, eu vou reduzir para 4. Na cara inferior ele botou 3, quer dizer, ele colocou 3, eu posso colocar 4 também, que eu gosto de fazer sempre igual. Vamos ver se tem mais algum movimento que eu possa provocar na cara inferior, já que ele está me dizendo que eu subestimei a quantidade de movimento na arcária inferior. Então, obviamente, nós temos detalhes para cuidar. O que eu recomendo nessa etapa, então, é checar realmente se os dentes estão perfeitamente alinhados, se os torques estão corretos. Só lembrando que nós fizemos o movimento de estabilização do 7. Tá? Ok.
Ok, aqui vamos voltar em Modeler, em Create Step. Ele volta a criar agora 4 e 4, ok? Muito bem. Agora eu tenho a primeira layer definida. Então, a partir do momento que a primeira layer está definida, eu não preciso mais me preocupar durante esse mês, 40 dias, em produzir a segunda layer. Eu posso fazer depois. Tá? Então, eu posso fazer a qualquer momento, aliás. Algumas coisas interessantes aqui. Eu tenho os attachments já posicionados, mas eu vou colocar um cut. Eu vou colocar alguns cuts para não me esquecer depois de cortar esse aparelho. Então, se você tiver dúvida de como colocar os cuts, Então, se você tiver dúvida de como colocar os cuts, eu te recomendo que pegue um alinhador que esteja aí e faça o recorte, né, no seu alinhador. Então, você vai ver exatamente como deve ser o sentido desse cut, desse corte. Então, nesse sentido, então, e na arcada inferior, assim deve ser colocado. Vou dizer mais uma coisa para vocês. Isso pode acontecer algumas vezes. Bom, esse zíper central, eu vou voltar no setup e vou acentuar mais um movimento neste dente de rotação. Eu vou acentuar. É comum que a gente volte ao setup e faça alguns ajustes, tá? Muito bem. Então está definida a primeira layer, os movimentos a serem realizados na primeira layer, vamos ver. São movimentos de finalização, exceto por essa distalização que estaria acontecendo do lado esquerdo. Tá? Vamos acrescentar o label, o número dos alinhadores. Eu ponho no lado esquerdo superior. Nome da paciente em letras minúsculas. Bom, vou colocar aqui o nome da paciente de uma forma resumida. E é interessante, importante agora, já vai. Uns colegas às vezes colocaram aqui o nome da paciente. Isso acaba causando um problema no software, no momento da exportação. Então, primeira coisa, eu vou colocar de cabeça para cima e devo colocar este label bem próximo à margem cervical. Também reduzo o volume das letras, deixo bem pequeno, para que você não tenha problema no momento da plastificação, tá? Dele agarrar aqui, estes alinhadores agarrarem aqui e impedirem a sua plastificação perfeita. Sim, esqueci de um detalhe. Eu venho aqui, cancel, e eu vou copiar o nome da paciente, é mais fácil no momento que eu for colocar na parte de baixo, label, mandíbula, adiciono o número, normalmente onde eu não tenho um attachment, adiciono o texto, então esta é uma aula bem completa, né, a respeito, em tempo real, a respeito aí do design de uma segunda fase de alinhadores de uma paciente com pequena complexidade, em que nós temos uma classe 2 mínima, né, do lado esquerdo e alguns detalhes de finalização. Então eu posso ir agora para exportar, vou conferir todos, está tudo certo, venho em exportar, eu prefiro hollow, a espessura da parede de 3 mm está ok. Agora o momento importante, tá? Que altura que eu vou deixar esse modelo? Bom, eu prefiro que tenhamos uma altura mínima, tá? Mínima de altura. Então, eu venho aqui, deixo de 2 a 3 milímetros aparentemente da margem cervical
Você vê que até as letras aqui vão ser cortadas um pouquinho, isso não é problema. Dos dois lados. A mandiba agora. Isso. Ok. Muito bem, eu vou até a pasta da minha paciente. Eu coloco aqui, eu estou exportando a pasta de número 1, a layer 1, ponho L1, dou OK. Ele vai perguntar se a gente pode fazer, aqui, confirmar, 8 coins, né, créditos que vão ser reduzidos. Eu dou OK, isso que eu tenho certeza. Aguarde um pouquinho agora. Vamos até a pasta do paciente, da paciente no caso, para entender como que vão aparecer esses arquivos. Export complete. Então vamos lá na pasta da paciente, layer 1, e aqui estão os arquivos, né? Template eu vou excluir, eu não preciso desses templates, porque eu já tenho os attachments. E agora eu vou abrir só para que vocês tenham uma ideia. Aqui está o arquivo de número 1, pronto para fazer a impressão, oco por dentro e a plastificação. Tá bom? Muito obrigado.